Agora a gente fala sobre sensores na fotografia digital. No lugar dos antigos filmes, né, nas câmeras analógicas, nas digitais existem os sensores. Os mais comuns são o CCD e o CMOS. O CCD é um dispositivo sensível à luz composto de células fotoelétricas chamadas de silicon fotodiodos que geram energia elétrica quando elas são atingidas por luz. Esses silicon fotodiodos, eles só conseguem medir, gente, a luz monocromática, o que nos daria, né, uma imagem em preto e branco. Mas para resolver o problema, foram incluídos outros elementos que têm filtros que captam somente as faixas de ondas eletromagnéticas que correspondem às cores vermelho, verde e azul, o RGB. Dessa forma, cada pixel obtido na fotografia é a combinação de um grupo de fotodiodos que juntos medem a intensidade da luz e as cores RGB. Dessa forma, gente, todas as cores são formadas pela adição de umas às outras. Para que o CCD possa produzir um número grande de cores, ele combina as informações de todas as fotocélulas, ou seja, ele interpola todas as informações. E nos sensores, gente, os elementos que captam a cor, eles são colocados lado a lado. Enquanto que no filme, né, na película, existiam camadas de cores umas em cima das outras. E essa disposição dos elementos, gente, interfere de forma direta no tamanho do CCD e na quantidade de elementos que podem ser inseridos nele, e isso influencia diretamente na resolução da foto. Uma solução encontrada, né, para melhorar essa interpolação, deixar ela mais precisa, com menos gasto de energia e mais taxa de transferência, foi criada pela Canon, que é o outro tipo de sensor que eu já disse, que é o CMOS, que é uma tecnologia complementar chamada de Metal Oxide Semiconductor, CMOS. Ela é encontrada, gente, normalmente em câmeras mais sofisticadas. Mas independente se o sensor é CMOS ou CCD, de todo jeito, as câmeras elas têm sensores de tamanhos diferentes. Isso independentemente da relação da quantidade de pixels que cada uma é capaz de produzir na foto. Algumas câmeras têm sensores full frame e outras têm sensores com fator de corte ou sensores cropados. O sensor full frame tem a mesma medida do filme analógico, 36 centímetros por 24 centímetros. Já o sensor cropado, ele é menor, né? O sensor de fator de corte ele é menor. Ele pode ser 1,6 vezes menor ou 1,5 vezes menor ou ainda menores. 1,6 vezes menor é o sensor da Canon e 1,5 da Nikon. Aí a gente tem duas fotografias que mostram que uma câmera com sensor full frame consegue captar uma área muito maior do que uma câmera com sensor cropado. Se o sensor for 1,5 vezes menor do que o full frame, a cena capturada será 1,5 vezes menor. Por exemplo, se a gente fotografa com uma 50mm, que é considerada uma lente normal, em uma câmera full frame, ela vai alcançar o ângulo normal de 46 graus. Mas se a gente colocar essa lente 50mm em uma câmera fator de corte 1,5, por exemplo, uma câmera Nikon, o ângulo da visão da fotografia ele vai ser reduzido para cerca de 28 graus. Tá vendo essa imagem do lado que fala que o ângulo de visão em azulzinho de uma lente 50mm em vermelhinho é de 46 graus? Isso se a gente usar a lente numa câmera que tem o sensor full frame. Se a gente usar numa câmera que tem o sensor cropado ou sensor com fator de corte, vamos ter outro ângulo de visão. E como que a gente encontra esse ângulo de visão? É só multiplicar a distância focal da lente pelo fator de corte do sensor da câmera. Se eu tenho uma lente 50mm numa Nikon que tem fator de corte 1,5, eu vou encontrar 75mm. Ou seja, essa lente vai funcionar como uma lente de 75mm, ou seja, ela vai me dar um ângulo de 28 graus, que corresponde a uma semi-teleobjetiva. Se eu tenho essa lente de 50mm numa câmera com fator de corte da Canon,
eu vou multiplicar os 50 por 1,6 e vou encontrar 80 milímetros. Ou seja, eu também vou ter uma semitele. Em outras palavras, uma lente de 50 milímetros em uma câmera fator de corte dá o mesmo ângulo de visão de uma câmera full frame com uma lente 75 milímetros. E qual que é o resultado disso, gente? As fatores de corte potencializam as teleobjetivas. Se eu tenho uma lente 100-400 e eu uso essa lente com fator de corte, ela funciona como uma 150-600, porque eu multipliquei por 1,5 e aí no lugar de funcionar como uma lente 100, ela funciona como uma lente 150 e no lugar de funcionar como uma lente 400, ela funciona como uma lente 600. Isso, gente, pode ser bom para quem fotografa objetos distantes, por exemplo. Uma lente, por exemplo, de 400 milímetros, ela é muito mais barata do que uma lente de 600 milímetros. Mas se eu uso dentro de uma câmera que tem fator de corte, ela funciona como 600 milímetros. E isso pode me economizar dinheiro e me dar o mesmo resultado. Agora aqui a gente tem uma tabelinha de correspondências. A primeira linha, a gente tem as lentes funcionando em uma câmera full frame, e aí a gente tem aqueles ângulos que a gente já conhece. Uma lente 43,3, que a gente arredonda para 50 milímetros, que é aquela lente normal, ela tem um ângulo de 46 graus e funciona como uma lente normal. Uma lente de 28 milímetros, numa câmera full frame, funciona como uma grande angular. Já uma lente a partir de 100 milímetros já começa a funcionar como uma semitele e a partir de 200 milímetros como teleobjetivas. Agora, quais são os correspondentes nas câmeras fator de corte? Nas Canons fator de corte 1,6, uma lente 28 milímetros é a lente que vai funcionar como lente normal, porque se a gente multiplica 28 por 1,6, a gente vai ter um número aproximado desses 50 milímetros. Já a lente que funciona como grande angular numa fator de corte da Canon é a lente 17 milímetros, porque a gente multiplica, a gente encontra quase os 28 milímetros que seriam correspondentes a grandes angulares. Para ser uma semitele, numa fator de corte da Canon, é preciso ter a partir de 62 milímetros e para ser uma tele mesmo, para funcionar como uma tele, tem que ser a partir de 125 milímetros. Já na Nikon, que o fator de corte é 1,5, a lente normal é uma lente de 35 milímetros, que multiplicada por 1,5 dá os 50 milímetros da lente que a gente considera normal. Para ser uma grande angular, tem que ser menor ou igual a 18 milímetros. Para ser semiteles, 66 milímetros e a partir de 133 milímetros já é considerado uma teleobjetiva. Então, essas são as correspondências das câmeras fator de corte em relação às câmeras full frame. E aí, se você tem uma câmera fator de corte, você precisa fazer essas contas para saber como vão funcionar as suas lentes. Por exemplo, se eu tenho uma lente 50 milímetros, mas eu uso numa câmera com fator de corte 1,6, eu vou ter 80 milímetros. Ou seja, essa minha lente vai funcionar como uma semitele e não como uma normal. Então, é importante saber fazer essas contas, ok? Nas Canons, gente, existem lentes que cabem nas câmeras full frame e nas câmeras fator de corte. São as lentes EF. Mas algumas linhas de lentes são feitas exclusivamente para câmeras fator de corte. São as lentes EFS. Na Nikon, existem as lentes FX para as câmeras full frame e DX para as fator de corte. As DX cabem nas full frames, mas elas geram uma vinheta na borda da foto. As câmeras com fator de corte, gente, elas têm um custo mais baixo, elas têm mais possibilidades de lente, mas o que é ruim, gente, é que elas dão mais ruído na foto, elas têm uma menor latitude de cor, ou seja, menos tonalidades de cores, porque elas têm fotodiodos menores. Os sensores são menores e os fotodiodos, consequentemente, são menores. Os fotodiodos é que são responsáveis pela captação da luz.
As câmeras full frame são mais caras, tem menos lentes para elas, e o que é bom é que elas geram menos ruído, tem mais latitude de cor, mais tonalidades de cores em relação às câmeras com fator de corte.